Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 ao 48. Nós continuaremos com a nossa série de mensagens. Nós temos feito uma série de mensagens no Sermão do Monte, que está localizado na Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, principalmente nos capítulos 5, 6 e 7. E nós temos feito uma leitura, uma pregação expositiva, expondo esse texto, período por período, passagem por passagem, e nós temos visto como o Senhor tem nos dado o entendimento e o crescimento da palavra dele, que Ele fala com cada um de nós através da palavra, e é o único meio que Deus usa para falar com o povo dele. A palavra dele que já está revelada, foi revelada, e nós buscamos ouvir a voz de Deus através da pregação fiel da Escritura Sagrada. E nós chegamos nessa parte, Mateus capítulo 5, versículos 43 ao 48. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do nosso Deus: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti para o entendimento da Tua palavra. Porque por mais que o homem conheça a Tua palavra, nada seríamos sem a atuação do Teu Espírito em nossos corações e na nossa mente. Portanto, Senhor, aqui está o Teu povo, sedento por ouvir a Tua voz, sedento em Te conhecer, querendo ser transformado pelo poder da Tua palavra. E nós humildemente, Senhor, nos reconhecemos a nossa pequenez e a nossa incapacidade. Ajuda-nos, Senhor, e seremos ajudados. Fala aos nossos corações, Senhor, e ouviremos a Tua voz. Tenha misericórdia e derrame graça sobre as nossas vidas nessa noite. Assim oramos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, você conseguiria ter algum tipo de afeto por alguém que te fez mal? Você conseguiria ter afeto por uma pessoa que de alguma forma te causou algum mal? Você conseguiria amar alguém que cometeu um crime contra você ou contra a sua família? São perguntas difíceis de ser respondidas. Existe uma síndrome que se desenvolve em momentos de muita tensão, como crimes diversos, por exemplo, principalmente em momentos de sequestro, a qual o criminoso está com a sua vítima e ele passa tempos ali com aquela pessoa, e essa síndrome geralmente ela se desenvolve. Essa síndrome ela é conhecida como a síndrome de Estocolmo. Essa síndrome ela surgiu na Suécia em 1973, ou ela foi observada por alguns especialistas em 1973, após um assalto a um banco, a qual os criminosos fizeram os trabalhadores do banco como refém, e eles perceberam que aquelas pessoas que estavam sofrendo aquele sequestro, eles por algum motivo, eles passaram a ter algum tipo de afeto pelos sequestradores, e em certos momentos eles se colocaram como um escudo humano diante deles para defender aqueles criminosos. É uma síndrome chamada síndrome de Estocolmo. Geralmente desenvolve nesses momentos de tensão como sequestro. Basicamente é isso, as vítimas elas desenvolvem esse afeto em comum, sentimentos positivos em relação aos agressores. Poderíamos até dizer que as vítimas elas passaram a amar os seus inimigos. Poderíamos dizer. Seria sobre esta síndrome que Jesus está falando? É uma pergunta.
Jesus está falando sobre a síndrome de Estocolmo, quando ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Será que a correção de Jesus ele tem esse propósito de trazer a nossa imagem para essa síndrome que se desenvolve em momentos como esse? Será que de fato o homem ele consegue amar os seus inimigos? São perguntas sinceras. Será que nós somos capazes de amar os nossos inimigos de fato? Jesus estaria exigindo algo impossível de ser cumprido? São perguntas que nós devemos responder. Creio que não. E para respondermos, nós precisamos de duas coisas diante ao texto que foi lido. Primeiro, é entender quem é o nosso próximo. Entender, pelo texto que foi lido, de fato, quem é o nosso próximo. E em segundo lugar, nós precisamos definir o que é o amor, ou o amor que é exigido por Cristo Jesus, quando ele diz amai os vossos inimigos, ou o amor bíblico. Então nós temos que resolver esses dois problemas para que a gente possa entender a ordem dada por Cristo, a exortação que Cristo faz, a correção que Cristo está fazendo. E aí a gente vê, por exemplo, que Jesus ele já vinha no Sermão do Monte, depois dele tratar das bem-aventuranças, depois dele mostrar como que uma pessoa que foi salva, lavada e remida pelo sangue de Cristo, que teve um encontro verdadeiro com o Senhor, ela deveria ter as características, ou seja, as bem-aventuranças, todas aquelas bem-aventuranças. Ele começa a tratar de como que o bem-aventurado ele deveria caminhar aqui na terra, qual deveria ser o testemunho da pessoa que teve um encontro verdadeiro com ele e que fosse sal e luz dessa terra. Essa passagem ela está ligada intimamente com a última mensagem que nós pregamos aqui sobre o Sermão do Monte. Aquela mensagem que vai tratar sobre o mandamento, não ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente, a qual nós tratamos aqui, falando sobre a questão da vingança. E nós vimos que quem deveria aplicar a lei olho por olho, dente por dente, nós vimos que seriam aqueles que foram colocados por Deus para poder governar. Os governantes, os presidentes, os impérios da época, os juízes a qual foram dados a ordem da época de Moisés, aqueles que deveriam, junto com Moisés, conduzir o povo e julgar de maneira justa e honesta. Também que nós não devemos fazer, nós aprendemos que não devemos também fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós aprendemos isso também no último sermão. E que mesmo sendo corruptos os nossos governantes, nós devemos, se necessário for, socorrer, caso eles precisem de ajuda, caso precisem ou estejam passando por alguma dificuldade, nós devemos socorrer e estender as mãos para qualquer um que esteja precisando de ajuda. Na passagem lida, Jesus ele continua tratando basicamente do mesmo assunto, mas agora ele vai explorar um outro mandamento. Olha comigo o versículo de número 1. Deixe aberto a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, o versículo 43. Olha o que ele vai dizer. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A pergunta que precisa ser feita é: quem foi que disse isso? Porque aqui ele está dizendo o seguinte: ouviste o que foi dito? Alguém falou, alguém disse isso. Então ele está trazendo o povo a pensar: ouviste o que foi dito? Vocês ouviram. Mas a pergunta que precisa ser feita é: quem foi que disse? Será que foi o próprio Cristo? Será que foi Moisés? E aí a gente precisa de fato saber aonde que se encontra essa lei, para que a gente possa voltar até esta lei, para que a gente possa de fato entender o que Cristo está falando, a respeito de que se trata esta lei. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber, dentro dessa passagem, definir quem é o nosso próximo, quem é o nosso inimigo.
e quem é de fato o próximo. Vamos abrir a palavra do Senhor em Levítico, capítulo 19. Nós iremos usar bastante esse texto, Levítico. Deixe marcada sua Bíblia em Mateus 5. Dê um pulo, volte sua Bíblia lá no início. Levítico 19. Levítico 19, estarei lendo do 9 ao 18. Levítico 19, do 9 ao 18, ele vai dizer o seguinte, versos do 9 ao 18. Quando também cegares a mecer a tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás a sua mercê. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoará o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas, olha aqui o mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus, ele tem um apreço muito grande pelo aquilo que a gente chama de só a Escritura, somente a Escritura. E a pergunta é, quem foi que disse? Moisés disse. Mas o que foi que Moisés disse? Moisés disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A pergunta que precisa ser feita é, aonde está a outra parte do versículo de Mateus 5,43 que nós lemos, que vai dizer, odiará o teu inimigo. Nós não encontramos em lugar nenhum esta ordem. Nós não encontramos em lugar na Bíblia, de ponta a ponta, você não vai encontrar este mandamento, odiará o teu inimigo. Não existe em lugar nenhum. Essa foi mais uma da forma que os fariseus eles fizeram para burlar uma lei que eles odiavam, que de fato uma ordem dada para amar o seu inimigo. Assim como eles fizeram uma lei que mandava honrar o pai e mãe, cuidar do pai e mãe, e eles fizeram, corban, oferta guardada ao Senhor, e que isso aqui está reservado ao Senhor, eu não posso ajudar o meu pai e a minha mãe, como nós vimos Cristo corrigindo a errada interpretação deles, para que eles pudessem satisfazer o desejo do coração deles. Nós estamos diante a outro absurdo, a outro acréscimo à lei de Deus, feita por esses homens. E Cristo, como defensor do só na Escritura, ele vai dizer, não é bem assim. Eu vos digo, no outro versículo ele vai dizer, eu vos digo, amarás o teu inimigo. Essa foi a ordem do Senhor. E os fariseus, eles cometiam de fato dois erros com respeito principalmente ao Império Romano, que era o inimigo imediato do povo. Nós vimos que eles queriam, no sermão passado, que falava sobre olho por olho, dente por dente, que o Império Romano era aquele que deveria, como um servo de Deus, como um diácono de Deus, como nós vimos através de Romanos, que seria usado por Deus para trazer a espada para os perversos, como eles odiavam o Império Romano, que oprimiam a vida deles. O que eles faziam? Eles odiavam ao Império Romano. Então, eles cometiam dois erros com respeito ao Império Romano. Primeiro, eles odiavam porque eles eram inimigos de fato.
E segundo, eles buscavam a vingança com as próprias mãos. Eles cometiam esses dois erros. E analisando o texto de Levítico 19, a qual nós lemos, nós vamos descobrir algo muito interessante. Primeiro que ele revela para nós quem é o nosso próximo. O texto que nós lemos de Levítico, ele vai mostrar quem é o nosso próximo. Porque aqui Moisés está falando do próximo, está falando daquele que é o nosso próximo. Do verso 11 ao verso 18, nós podemos analisar a relação que está explícita no texto. Não uma relação de amizade, mas de inimizade. Se você prestou bem atenção na relação a qual Moisés está tratando aqui, nesse texto, você vai reparar que não é uma relação de amor e amizade. Ele está falando de relacionamento de pessoas que não estão se batendo, ou na linguagem atual, não estão se picando, né? Não bateu, né? Não foi com a cara dele. Ele está tratando exatamente desse tipo de gente, ó. Por exemplo, no versículo 11, você vai ver o seguinte: deixa a sua Bíblia aberta no Levítico 19, veja o que ele vai dizer no versículo 11: não furtareis, nem mentireis, nem usarei de falsidade, cada um com o seu próximo. A pergunta é: você usa de falsidade? Alguém rouba a pessoa que ela ama, que ela gosta? Ela vai usar de falsidade, ela vai roubar uma pessoa a qual ela ama? Ela vai agir dessa forma? É claro que não. Então a ordem dele é: faça isso, não faça isso, não mintam, não roube, não façam nada disso. Versículo 14: você não amaldiçoa alguém que você ama. Você amaldiçoa alguém que você ama? Você implica maldição por alguém que você ama? Mas no 14 ele vai dizer: não amaldiçoará o surdo, nem porá tropeço diante do cego, mas temerá o teu Deus. Eu sou o Senhor. No versículo 16 de Levítico 19, ele vai dizer o seguinte: não andarás como mexiqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Você faz fofoca de quem você ama? Você gosta de difamar a pessoa que você tem por bem, que você ama? É claro que não. Geralmente, quando fazemos fofoca, aqui é uma ordem para que não sejam mexeriqueiros. Geralmente é uma pessoa que você está nutrindo ódio no seu coração. Geralmente é uma pessoa que você está irada contra ela. E o desejo do seu coração é difamá-la. E o texto está dizendo: não andem desta forma. Então, o próximo a qual Jesus está falando e tratando não é amarás aquele que eu amo, ou ame só aqueles que você ama. A gente já começa a ver algo interessante no texto: quem é de fato o nosso próximo. E exatamente esse é o tipo de gente que o nosso Senhor nos ordena a amar. Pessoas que muitas das vezes causam mal. Pessoas que muitas das vezes o desejo do nosso coração é botar a boca no trombone e falar mal mesmo. É botar a boca no trombone e ser mexeriqueiro, falar mal mesmo, porque nos causaram algum tipo de dor. Ou ser injusto com a pessoa, ou botar pedra de tropeço para que ela possa cair. Geralmente esse tipo de pessoas é que nós chamamos de inimigos. Mas aqui Jesus está falando que é o nosso próximo. Aqui a palavra de Deus está dizendo que este é o nosso próximo. Cristo apresenta aqui algo interessante para nós. E Cristo também nos ensina, através do texto que foi lido na nossa liturgia, algo muito interessante: a parábola do bom samaritano, que foi justamente para responder. Se você prestou atenção, o mestre da lei fez uma pergunta: Senhor, quem é o meu próximo? Foi a pergunta que ele fez. E Cristo, na sua sabedoria plena, ele conta esta parábola, mostrando, sabe o quê? Que o inimigo daquele homem se tornou o próximo dele. Porque judeus e samaritanos não se ficavam. Judeus e samaritanos se odiavam. E ele vai dizer que o samaritano se compadeceu dele. O samaritano olhou para ele e o mestre da lei teve que falar. Ele, o samaritano, foi de fato o próximo daquele que estava necessitado. Cristo apresenta figuras que eram literalmente inimigos, judeus e samaritanos. E Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 10, ele vai além. Paulo ele vai dizer que nós éramos inimigos de Deus, mas Deus, com grande amor, nos amou. Nós fomos salvos, fomos justificados pela fé, quando ainda éramos inimigos de Deus. Então Deus nos amou inimigos dele. Eu e você, que éramos inimigos do Senhor,
fomos amados por Deus, fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Inimigos, mas amados pelo próprio Deus. O modelo do mundo é igual ao dos fariseus. Preste atenção, voltem em Mateus. Mateus, capítulo 5. E esse é o modelo de muitos de nós dentro das igrejas. Mateus 5, versículos 46 e 47 do texto que nós lemos. Ele vai dizer o seguinte: porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazer demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Essa é a forma como o mundo lida com o seu próximo. O mundo lida com o seu próximo amando somente aqueles que nós temos um afeto, aqueles a qual são nossos amigos, aqueles que, se uma vez se pisar no nosso calo, acabou. Nós já odiamos os nossos inimigos. Essa é a verdade. Essa é a forma como o mundo lida com o próximo, com aquele que está do lado. Este é o modelo que os fariseus estavam apresentando. Os fariseus estavam apresentando um ódio contra os seus inimigos. E muitos hoje fazem a mesma coisa. Amam parentes, amam amigos, amam família, colegas de trabalho, até pisarem no calo. Uma vez pisando no calo, pode ser família, pode ser colega de trabalho, pode ser quem for. Tornam-se inimigos mortais. Essa é uma sabedoria mundana. E Cristo está falando: todos os gentios fazem o mesmo, mas vocês não. Vocês têm que ser diferentes. Vocês têm que amar o vosso inimigo. Amem o teu inimigo. É a ordem dada por Cristo. Mas aí, irmãos, nós temos um problema para resolver, que é o segundo ponto. Nós precisamos então definir o que é esse amor. De que amor que Cristo está falando? Porque nós devemos amar os nossos inimigos. Mas que tipo de amor é esse? Nós precisamos definir qual este é amor. Olha o versículo 44 de Mateus 5. Olha a ordem que ele nos dá. Ele vai dizer o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E esta é a pergunta que eu fiz lá no início, na introdução, dizendo: como nós podemos então amar os nossos inimigos? É uma ordem dada pelo Senhor. Amem os vossos inimigos. Vejamos então o que a Bíblia ela fala sobre o amor. Que para entendermos qual é o tipo de amor que Cristo está falando, nós temos que entender o que a Bíblia exige como amor. Nós precisamos ir à palavra de Deus e entender qual é o tipo de amor que o próprio Cristo está falando. Abra uma palavra do Senhor em Romanos, capítulo 13. Dê um pulinho à frente. Romanos, capítulo 13. Do 8 ao 10, vai dizer assim a palavra do nosso Deus: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 10: o amor não pratica o mal contra o seu próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então aqui a gente já começa a ver uma definição do amor bíblico. Aqui Paulo está falando que o cumprimento da lei é o amor. Então a gente vê que existe uma ligação entre o amor e a lei de Deus. E aí a gente volta lá em 2 João, o texto que nós lemos. Abram lá no final, segunda carta de João, versículo 4 a 6. 2 João,
2 João, Segunda João 4:6 vai dizer o seguinte, a palavra do nosso Deus. Segunda carta, 2 João, versículos 4-6 vai dizer o seguinte: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhor, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivéssemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 6: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor. Aqui a gente vê que o verdadeiro amor consiste em cumprir os mandamentos para com Deus e para com o nosso próximo. A palavra amor, o amor a qual tem sido revelado para nós, que é exigido, é um amor que cumpre os mandamentos diante de Deus e diante do nosso próximo. O nosso erro está em achar que o amor ele consiste somente em sentimentos. Ele consiste somente em sentimentos, quando na verdade ele está firmado verdadeiramente em mandamentos. Nós temos a tendência, na nossa geração, de olharmos com amor para a palavra amor, justamente com um olhar de sentimento, né? As nossas relações, elas vão provar isso. Por exemplo, cada tipo de relação, ela tem um sentimento diferente. Quer ver um exemplo? Marido e mulher. Qual é o tipo de amor entre um marido e uma mulher? É um tipo de amor. E esse amor, ele reflete o mandamento que é dado por Deus. Marido e mulher tornando-se uma só carne, cumprindo o mandamento de Deus, e um amor que é diferente de qualquer outro. É diferente, inclusive, do amor entre pai e mãe com seus filhos. Você não ama o seu filho como você ama o seu esposo ou a sua esposa. Você não ama, tem o mesmo sentimento de amor para com seus filhos como você tem com o seu cônjuge. É diferente o sentimento. Você ama os seus filhos, e se você ama os seus filhos, você cumpre o mandamento de Deus, que vai dizer que você tem que cuidar do seu filho e seguir e conduzir ele segundo a disciplina do Senhor, inculcando na mente das crianças os mandamentos do Senhor, e não causando ira e revolta nos seus filhos. É mandamento do Senhor. Você está amando ao seu filho, e aí você também não ama o seu irmão da igreja como você ama o seu filho. Já para pensar sobre isso? São tipos de amor e sentimentos que são diferentes, mas cada um existe um mandamento de Deus por trás que vai nos impulsionar a este tipo de amor. Por exemplo, amor entre amigos de trabalho, amor do homem para com Deus. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e o nosso próximo como a nós mesmos. E mais, nós devemos amar os nossos inimigos, como Cristo falou. Mas se de fato amar o inimigo, o amor tem a ver com cumprir os mandamentos do Senhor, a gente começa a tranquilizar os nossos corações, porque a ordem de Jesus não é para que a gente tenha um relacionamento de afeto sincero, né? Amoroso com o nosso inimigo, mas pelo contrário, quando cumprimos a lei, então nós estamos amando o nosso irmão, nosso inimigo, seja lá quem for, ou seja, melhor dizendo, o nosso próximo. Cumpra os mandamentos quanto ao seu próximo, que você estará amando a vida dele. Quer ver? Voltem lá em Levítico capítulo 19. Vamos lá novamente em Levítico, que agora, ao invés de analisarmos o nosso próximo, nós iremos analisar o amor que é exigido de cada um de nós. Levítico 19. E a importância desse texto de Levítico 19, porque é a base do que Jesus está corrigindo. Jesus está corrigindo os mestres da lei, porque eles deturparam esta passagem, deturparam esse texto bíblico. Então ele é tão importante para nós, para o entendimento do que é amar ao próximo. Voltemos então, Levítico 19,
E a gente vai ver algumas coisas interessantes. Primeiro que no versículo 10, ele vai dizer que não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Aqui nós temos uma figura interessante, o estrangeiro. O estrangeiro era aquele que não era dos filhos de Israel. Poderíamos dizer que o estrangeiro para nós hoje seria aqueles que não professam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Seriam aqueles que muitas das vezes a gente olha e condena porque estão no mundo, mas a gente vê aqui que o Senhor se compadece, ou seja, está necessitado, está precisando, precisamos ajudar porque é o nosso próximo. Independente de quem seja, nós precisamos ter essa atenção, o cuidado com o Senhor, com aqueles que estavam passando, aqueles que colheriam daqueles frutos que estavam caídos e supririam as suas necessidades. E aí o texto continua, ele vai dizer: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o teu próximo. E ele vai falar também: nem jurareis falso pelo meu nome, não oprimirás o teu próximo, não amaldiçoarás o teu próximo, não farás injustiça no juízo, favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. A gente vai reparar que a palavra do Senhor aqui no Levítico está falando exatamente de cumprir os mandamentos perante o nosso próximo. E o nosso próximo aqui é aqueles que a gente acha que de fato são os nossos inimigos, aqueles a qual nós, muitas das vezes, gerando em nossos corações um certo ódio, uma certa repulsa, porque muitas das vezes é alguém que causou um grande mal para as nossas vidas. Mas a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos agir de conformidade à lei do Senhor. Nós não devemos retribuir o mal com o mal, mas nós devemos retribuir com o bem. Nós devemos fazer o bem, independente se a pessoa é amiga ou não. Por quê? Porque este é o seu próximo. É isso que Jesus está falando. É a correção que ele está fazendo diante os fariseus que deturparam a palavra do Senhor. E ele está trazendo luz, mostrando que o mandamento ele é bom, ele é perfeito. E nós só conseguimos amar o nosso próximo se nós estivermos cumprindo os mandamentos de Deus perante qualquer pessoa, aquele que está próximo, aqueles que estão ao nosso redor, que de fato são os nossos próximos. E é interessante, né, que nós já falamos aqui que o Senhor, ele é tão justo, ele é tão bom, que as leis dele, quando a gente estuda as leis do Senhor, a gente vai ver que ele trabalha a questão da retribuição ser justa. Ou seja, tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Ou seja, tudo aquilo que a pessoa cometeu, ela deveria pagar na mesma moeda. E isso reflete a justiça de Deus. Ou seja, uma pessoa, ela cometeu um assassinato, a ordem seria ela morrer, porque ela cometeu um assassinato. A pessoa, ela roubou um boi, ela deveria devolver na mesma moeda, ela deveria devolver um boi. É assim que funcionava a lei do Senhor. E quando ele, por exemplo, no versículo 15, que ele vai falar: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo o grande com justiça, julgará o teu próximo. É uma lei que fala de um julgamento, que esse julgamento deveria ser justo para com o seu próximo. E aí a gente olha, por exemplo, para a justiça do nosso país, a gente olha para a classe de profissionais que deveriam ou estudam para defender o povo, e possivelmente alguns de vocês já passaram por momentos em que o homem faz de tudo para conseguir extrapolar um pouquinho mais, e além daquilo que ele pode pagar, ou seja, vamos conseguir tirar algo a mais do seu próximo, vamos colocar algo mais pesado. Tem alguma coisa aí para a gente embutir nesse processo, para que a pena fique mais pesada? Mas Deus está falando: você tem que amar o seu próximo a ponto de ser justo com ele. A justiça de Deus, o mandamento é: amem o seu próximo. E o verdadeiro amor é os mandamentos do Senhor, o cumprimento dos mandamentos do Senhor. Para com quem? Para com todos que estão à nossa volta. Sejam pessoas que amamos, sejam pessoas da qual nós não gostamos tanto assim, a qual chamamos de inimigos, mas Jesus Cristo está falando: este é o seu próximo. E aí a gente vê um exemplo bíblico que é tremendo. A gente olha a história dele,
a gente gosta da história dele, a gente fala da história deste personagem e a gente não percebe isso, que é a vida de José. Analise, por exemplo, a vida de José. José que teve como inimigos da sua própria casa aqueles que jogaram ele dentro de uma cova. E aí depois ele teve como inimigos midianitas que encontraram e pegaram ele e venderam ele para o Egito como um escravo. E aí ele passou a ter como inimigo o Senhor, a qual ele era um escravo, Potifar. E aí, como é que ele amou Potifar? Ele amou Potifar como inimigo quando ele recusou adulterar com a mulher de Potifar. Ele falou na lei, como se ele tivesse falado, na lei está escrito, não adulterarás. E ele, amando o próximo, mesmo que tenha causado dano a ele não cometeu crime contra o seu próximo. E aí a gente conhece a história de José, e tudo isso vinha do Senhor, e o Senhor fez toda essa obra, e ele reconheceu que todo o sofrimento que ele passou, aquilo ele passou porque o Senhor havia determinado. E aí quando a família dele vem ao Egito, que reconhece que ele era José, o que acontece? Os irmãos ficam cheios de medo. Por quê? Porque era o momento exato de José retribuir, pagar na mesma moeda. E o que ele fez? Pelo contrário, ele amou o próximo, ele amou o inimigo, ele não pagou na mesma moeda, ele agiu de misericórdia e graça. Isso é o que Cristo está tratando aqui. Quando Cristo fala para você e para mim, ame ao teu próximo, ele não está pedindo algo penoso e difícil para cada um de nós. Ele simplesmente está falando, cumpra os meus mandamentos diante do teu próximo. Porque você não está fazendo para ele, você está fazendo para a minha glória, você está fazendo para o meu louvor, você está cumprindo os mandamentos que eu dei para você. É o que Cristo está falando, tirando de cena toda a má interpretação que os mestres também tinham, deturpando para que eles pudessem satisfazer os desejos corruptos do coração de cada um deles. E Jesus corrige, Jesus coloca e mostra para eles e para nós, de fato, o que é amar ao próximo. Não tem nada a ver com amor romântico, não tem nada a ver com amor eros, não tem nada a ver com, mas tem a ver com amor ágape, um amor incondicional, aquele amor a qual nós amamos a Deus, cumprimos os mandamentos dele diante dos homens e dos nossos inimigos, e é isso que ele fala que você precisa fazer para amar o seu inimigo. E nós precisamos compreender essa ordem, ou esta correção do nosso Senhor para as nossas vidas, porque muitos de nós caminhamos exatamente como os fariseus ensinavam: amem os seus parentes, seus irmãos da igreja, mas se alguém pisar no teu carro, você odeia, mas odeia com morte, deseja de que a pessoa se afunde. Mas Jesus está falando, não tenha misericórdia, e se o teu inimigo precisar, como aquele que estava no meio do caminho, seja como um samaritano, dê remédio, cuide das feridas, ajude, como o versículo que nós lemos, o último versículo da última passagem do sermão, que ele vai falar que nós devemos dar a quem nos pede, emprestar se for necessário, falando dos inimigos, falando do Império Romano que tanto oprimia o povo de Deus. Ele vai tratar exatamente com estas palavras. E aí, possivelmente, você esteja com dois sentimentos agora. Primeiro, você descobriu que a ordem de Jesus para amar os teus inimigos, ela não é absurda, ela não é uma ordem impossível de ser cumprida, mas pelo contrário, é mais fácil do que nós imaginávamos. Cumprir os mandamentos de Deus, ser justo para com o nosso próximo, independente de quem seja. Em segundo lugar, você descobriu que, na verdade, você tem deixado de amar, ou melhor, cumprir os mandamentos de Deus até com aqueles que você mesmo diz que ama. Já pararam para pensar sobre isso? Por exemplo, você, marido e mulher, quando você não está cumprindo os mandamentos de Deus diante do seu casamento, diante de uma pessoa que você diz que ama, você não está amando verdadeiramente. Mulher, se você não é submissa, segundo os modelos bíblicos, você não está amando verdadeiramente. Marido, se vocês não estão amando as vossas esposas como Cristo amou a igreja, foi a ordem que ele deu, o mandamento, você não está amando verdadeiramente quem você pensa que ama. Pais, se vocês estão provocando seus filhos a ira, vocês não estão amando os vossos filhos. Filhos, se vocês não estão honrando
pai e mãe, vocês não estão amando os vossos pais e as vossas mães, vocês não estão cumprindo os mandamentos de Deus. Sabe, a palavra do Senhor que nos fere, porque a gente olha para os nossos inimigos e esquecemos que nós não conseguimos amar nem a quem nós falamos que amamos, porque nós não cumprimos os mandamentos do Senhor para com os nossos inimigos e para com aqueles a qual nós amamos. Já pararam para pensar sobre isso? E o Senhor nos exorta, chama a nossa atenção para que nós possamos de fato retornar à verdade bíblica, amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, como ele vai dizer no versículo 44, orar pelo Império Romano, orar pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu marido, seja lá quem for, orar pela sua própria vida, para que Deus ele estabeleça em você o desejo de cumprir os mandamentos dele através da vida de cada um do seu próximo. Esta é a ordem dada pelo Senhor. E para concluir, irmãos, a ordem de Jesus não é para que você passe pela síndrome de Estocolmo, como nós falamos no início. A ordem de Jesus não é para que você crie uma síndrome de amor, de paixão eterna por aqueles que você não se pica muito bem, ou aquele que pisou no teu calo, aquele que você não gosta tanto. A ordem de Jesus não é para isso, para que você ame com um amor leal, aquele amor eros, não é nada disso, aquele amor que quer proteger, não, mas pelo contrário, é cumprir os mandamentos do Senhor diante a cada um desses homens e mulheres, que mesmo muitas das vezes nós não gostando, nós estamos obedecendo ao nosso Deus. Pelo contrário, meus irmãos, os sentimentos, eles precisam ser colocados nos seus devidos lugares. O sentimento do amor, ele faz parte do amor. Eu não estou aqui excluindo os nossos sentimentos, mas como nós vimos aqui, cada relacionamento tem um sentimento diferente. Amor de marido e mulher, amor de pai e filho, amor de amigos, até amor de inimigos, mas todos eles estão baseados e fundamentados nos mandamentos do Senhor, na lei do Senhor, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo. Quem é o teu próximo? Todos os que estão próximos de você, de maneira incondicional. Portanto, verdadeiro amor consiste em cumprir os mandamentos de Deus para com todos. E eu finalizo com o verso 48 de Mateus 5. Volte em Mateus 5, o último verso, para que possamos finalizar a mensagem. Versículo de número 48 de Mateus 5, ele vai dizer o seguinte: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Poderia parafrasear da seguinte forma: sejam misericordiosos, como misericordioso é o Deus eterno. Amém. Poderíamos falar isso. Este é o desejo do Senhor para com todos aqueles que foram salvos, aqueles a qual amam a palavra do Senhor, aqueles que desejam ardentemente ser guiados pela palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E que Deus nos abençoe, e que Deus faça resplandecer a luz da palavra dele dentro dos nossos corações, para a glória única e exclusivamente dele. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, como teus filhos, nós amamos a tua palavra. Nós sabemos que é uma fé dos nossos corações, e não é por menos, Senhor, nós somos pecadores, somos falhos. Nosso coração, Senhor, é cheio de impureza, cheio de egoísmo, cheio de ira, cheio de rancor. Senhor, mas nos ajude, Senhor. Hoje o Senhor mostrou de fato quem é o nosso próximo. É o nosso inimigo, é aquele a qual nós amamos. O que nós devemos é amar com o amor do Senhor. É amar segundo os mandamentos do Senhor. E quando nós cumprimos os teus mandamentos perante o nosso próximo, nós estamos amando o nosso próximo. Obrigado, Senhor. Obrigado por revelar a tua palavra a nós. Obrigado, Senhor, por toda a tua boa obra em nossas vidas. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.